Eu estou recebendo aqui no estúdio o psicólogo Marcos Vinícius, um amigo super querido nosso aqui. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso BG. Me conta uma coisa, você estava aqui acompanhando comigo também essa reportagem que a gente acabou de mostrar, e tem os casos ocorrendo aqui em São José do Rio Preto, as pessoas se revoltando nas redes sociais contra os motoristas. O que o motorista hoje pode fazer no trânsito para que o trânsito flua melhor também? A gente tem que contar até 10, tem que ter aquela paciência de sempre. O que a gente pode fazer? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Josi. Boa tarde a vocês. Essa é uma situação extremamente estrutural, né? Não é uma situação pontual. A gente vê que, em função de alguns acidentes que ocorreram com vítimas fatais, passou a haver uma mobilização, um movimento, e para algumas medidas que sejam pontuais, né, de momento, vamos dizer assim. Mas está havendo um descompasso. A gente que trabalha com análise de comportamento humano, há um descompasso pleno na sociedade, na movimentação da sociedade, e o trânsito é onde a gente vê desembocar várias situações, como angústias, estresse, nervosismo, situações limite. Algumas pessoas estão trabalhando em situações limite, né? E não se cuidam como pessoas, elas estão mais preocupadas com o lado profissional do que com o lado pessoal. E o lado pessoal, muitas vezes, vai deteriorar no aspecto psicológico. Então, assim, está tudo muito no limite, né? Está todo mundo sem paciência, atuando mais ou menos no fio da navalha. É uma sociedade muito apressada, então está todo mundo apressado, o motorista está apressado, o trânsito está apressado, as pessoas estão querendo chegar logo ao seu destino, e há alguns fenômenos comportamentais que estão ocorrendo na atualidade que a gente não pode deixar de lado. Muita gente está deixando de prestar atenção no que está acontecendo ao seu lado, por conta de excesso de uso de celular, de internet e de fone de ouvido também. Porque quando você bloqueia a audição, você não vê que o ônibus está chegando perto, que ele pode, de repente, estar fazendo um barulho, e aquele barulho pode ser um sinal de que você está em perigo. Mas não, as pessoas estão envolvidas no seu mundinho particular. E isso é um fenômeno da atualidade, isso precisa ser trabalhado também. E muitas vezes a gente encontra alguns motoristas, não vou dizer que sejam os motoristas de circular, mas aqueles que estão dirigindo, enviando mensagens pelo WhatsApp no momento em que não é para fazer isso. Isso vai tirar a atenção está completamente picotada hoje em dia. Então, assim, é um trabalho estrutural. Tem que haver educação para o trânsito, para a população, e esses motoristas têm que passar também por treinamentos de reciclagem, exatamente como você frisou, e a matéria também está... Eu acredito que seja isso também, né? Pois é, mas de uma maneira estrutural e não pontual. Isso não se resolve em um mês. Daqui, no próximo mês, tudo volta à tona, novamente a gente vai ter novos casos aí. A sociedade não pode ter medidas pontuais. Agora, para que isso aconteça, tem que ter um trabalho conjunto. E um trabalho a longo prazo, né? A longo prazo. Você está falando da correria do dia a dia, a gente entende muito isso, porque eu vivo na pele isso também, você também, os profissionais hoje em dia, né? Todo mundo tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo, é uma correria, tem cobrança, é estresse, é a vida moderna, enfim. E a era da internet também. A todo momento você está no celular e não adianta falar que não está. Porque você fica dependente. Tudo bem que é uma ferramenta que ajuda a gente muito no dia a dia. Só traz benefício, só traz facilidade. Mas você tem que ter um limite, tem que chegar num ponto e falar, olha, vou usar por determinadas horas e agora não. A distração, às vezes, de ficar nesse mundo paralelo, nesse outro mundinho, né? Sim. Que é o mundo da internet. E muita gente vive o mundo da internet e esquece o que está acontecendo aqui na realidade, então, né? Isso é um fenômeno atual. Isso tem que ser considerado, porque isso está tirando a atenção de quem está no carro dirigindo e de quem está atravessando a rua. As pessoas estão envolvidas em outras realidades. E ali você tem que ter a máxima atenção possível. Então, assim, precisa haver um trabalho de revisão sobre o comportamento de cada pessoa. E nem todas as pessoas que se consideram motoristas estão preparadas para estar numa direção. E para lidar estar com preparado pessoas, é outra história, né? Você pode não estar no momento bom para fazer isso, mas você se lança a isso. Então tem que dar uma parada, fazer uma revisão da sua vida,
né, do lado mental, do lado comportamental e também das questões relacionais, porque muitas pessoas desafogam suas angústias relacionais no trânsito. Então, se ocorre, por exemplo, uma simples batida de um carro para o outro, as duas pessoas vão acabar saindo enfurecidas do carro. No tapa, né? No soco, tapa. muitas vezes. A gente já cansou de ver matérias nesse claro. sentido. O que é isso, na verdade? O trânsito está sendo uma válvula de escape para situações pessoais. Então, você tem que trabalhar a situação pessoal e não levar isso para o trânsito, porque outras pessoas não têm nada a ver com o que você está passando e você acaba sendo vitimado por aquilo. Então, é uma situação conjuntural e estrutural. Eu vejo que a gente está no limite do limite do limite e não vejo situações que visem alterar esse quadro de curto a médio prazo. Isso é uma coisa para ser trabalhada agora. Ainda bem que está ocorrendo esse movimento das autoridades, da empresa, mobilizando a educação para o trânsito, mas é frequente isso estrutural. Isso não pode ser por alguns meses. Isso tem que ser uma programação extensa. Eu espero que isso aconteça. Duvido que vá acontecer. Eu quero acreditar vendo isso. A gente porque quer também. Todas as vezes é assim que funciona. São apenas medidas pontuais. E medida pontual, no mês seguinte a pessoa já esquece tudo que foi feito. O trabalho com os motoristas na empresa tem que ser contínuo. Você tem que trabalhar situações de estresse, de angústia, de ansiedade, de tensão. Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga também. de trabalho. Aquela pressão todos os dias para você cumprir o horário, né? Pois Isso é. afeta. Quer dizer, a pessoa acaba ficando refém da situação. Ela perde o controle sobre si mesma, porque ela está sendo conduzida pela situação. E qual que é a situação? Você tem que cumprir o seu horário, custe o que custar. Fazendo o que você tem que fazer no trânsito, não importa. Se você tiver que se virar do avesso para sair de um lugar e chegar no outro, é isso que importa. Você tem que chegar aqui e cumprir com o seu trabalho. Acho que está precisando ter uma revisão em relação a isso, porque as pessoas estão no seu limite máximo da sua capacidade funcional de fazer a coisa funcionar devidamente ali. Agora, estão no limite tanto para quem está ali no trânsito diretamente, para quem fica nas redes sociais também comentando e falando dessa questão, porque o usuário que passa por isso também fica irritado, fica nervoso. Você que está dirigindo, você que tem o seu carro, também você que é motorista do transporte público, eu imagino que a situação seja ainda pior, porque sofre aí essas pressões, tanto da população quanto no trabalho. Mas eu queria te perguntar, Marcos, como profissional da saúde, e você, claro, que entende muito bem do psicológico das pessoas, como que a gente tenta se manter calmo no trânsito? Como a gente evita um ataque de fúria? Ou como a gente percebe que a gente já está num nível de estresse muito alto e que a gente precisa de um apoio psicológico, de uma ajuda? Como que eu percebo isso? Porque muitas vezes eu acho que não dá para perceber. Você encara como uma situação normal. Ah, tô nervoso aqui no meu trabalho, tô nervoso no trânsito. Mas, de repente, do nada, você sai de si e tem um ataque, né? Claro. Como esse motorista do Rio de Janeiro que a gente acompanhou agora há pouco. Resolveu entrar no outro veículo, foi embora, abandonou o trabalho, sem pensar nas consequências, Eu né? diria para você que até se percebe, mas as pessoas não levam a sério Ou não essas acreditam situações. que precisam não de acreditam. ajuda. Elas acham que não, tudo bem, isso é um mero detalhe. Daqui a uma hora eu já espareci o que está acontecendo comigo e não vai acontecer nada. Não. Já são sinais de que você está precisando de uma ajuda. Você tem que procurar essa ajuda. A iniciativa tem que partir da pessoa, né? Ou dos familiares que estão vendo o que está acontecendo. A movimentação do trânsito, ela é reveladora do que está acontecendo na vida pessoal da pessoa. Desemboca tudo no trânsito. O trânsito é uma válvula de escape. Por quê? Porque você está em contato com todos os tipos de pessoas no mesmo espaço. São pessoas completamente diferentes de você, tendo que seguir um ritmo, um curso igual a você no trânsito, mas cada pessoa tem um jeito de funcionar, cada pessoa se irrita. Tem gente que, por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Sim. Eu acabei de chegar de uma viagem, fui para o Egito agora, estava 2 semanas lá. O trânsito no Egito é 30 milhões de vezes mais caótico do que o nosso. Não existe sinaleiro, para começo de ideia, e as pessoas são, assim, completamente descontroladas em relação à buzina. Buzina-se demais. Nós não temos muito essa cultura aqui. Só que pedestres e motoristas conseguem conviver numa paz.
mesmo sendo caótico. Para eles é uma coisa natural, para nós é É a caótico. cultura do país. Por quê? Porque as coisas lá funcionam de um jeito um pouco menos intensas do que aqui. Nós somos muito apressados, nós estamos vivendo uma era muito acelerada e nem todas as pessoas sabem lidar com essa aceleração. Aonde vai desembocar muitas vezes isso? No trânsito, que é o espaço mais democrático que existe na face da Terra. Você está em contato com todos os tipos de pessoas, vai conviver com pessoas diferentes de você, que vão reagir a qualquer tipo de manifestação de trânsito diferente de você. Como é que você lida com isso? Você tem que ter um trabalho feito de maneira pessoal, não se dá muita atenção ao lado pessoal. As pessoas estão investindo muito nos seus papéis sociais, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como motorista, que é um papel social também, porque eu estou numa função social, mas eu preciso me trabalhar como pessoa. Quais são os meus limites? Pode ser que eu não esteja preparado em termos psicológicos para encarar uma relação com o trânsito, que é uma relação muito intensa. E essa escalada de acidentes que a gente está tendo hoje é um sinal de que as pessoas não estão bem. E precisam de um apoio, né? Até para Emergente. lidar também, né? Esses motoristas, eles lidam, sei lá, com quantos passageiros aí por dia? Pois é. Dezenas. E aí, para você lidar com uma outra pessoa, você tem que ter um jeito, você tem que ser maleável também, né? Não pode levar tudo a ferro e fogo. As pessoas estão sem paciência para conversar com o motorista. O motorista, você imagina num turno diário, quanto desaforo ele leva, quantas mensagens ele acaba ouvindo das pessoas, porque as pessoas estão também com dificuldade, né, relacional de lidar com pressões, etc. Então, quer dizer, está todo mundo no fio da navalha. E a gente está vendo vítimas fatais como consequência disso. Diria para você que, assim, se não tiver uma medida preventiva e efetiva, que seja de médio para longo prazo, a gente daqui a pouco vai estar vindo aqui falar de novos acontecimentos. Então precisa ter uma revisão conceitual. Políticas públicas mais completas também em relação políticas públicas, educação para o trânsito, uma revisão psicológica da capacidade do sujeito. Quer dizer, é um trabalho estrutural, um trabalho humano estrutural. Não apenas como função de motorista, mas como função humana também. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço, meu amigo Rose, querido. valeu. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso BG. Um ótimo final de semana. Pra nós. E obrigada pelas informações que Eu que você agradeço. trouxe aqui no BG. Pode Até sair mais. por aqui. Obrigada.